Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso Como Evitar Acidentes de Trabalho na Construção Civil, com foco no uso da nossa NR6, que é a NR que trata sobre uso de EPIs aqui no Brasil. Ele vai ser um curso dividido em 2 módulos, postados um hoje na terça e um sexta-feira, e vai ser apresentado por mim, pela Eveline, pela Larissa, pela Nicole e pela Eduarda. Somos todos alunos aí do IFRO, Campus Porto Velho, Calama. Segundo a Lei 8.213, do ano de 1991, artigo 19, traz para a gente a definição do que é considerado acidente de trabalho, segundo o ponto de vista da lei. O artigo 19, que eu citei, diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício de trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício de trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Essa é uma definição que a gente chama de acidente de trabalho típico, porque ele está muito bem expresso nesse artigo 19. Mais para frente um pouco, no artigo 21 dessa mesma lei, a gente tem outras situações que são consideradas acidentes de trabalho, assim como essa definição do artigo 19. Pelo artigo 21, inciso 1º, um acidente que, embora não seja a causa única da sua lesão, ou da morte, ou do seu dano que foi causado, mas que ainda assim tenha contribuído para a sua morte, ou para a redução ou perda da sua mobilidade, ele também é considerado um acidente de trabalho. Como, por exemplo, imagina que você tem um trabalhador diabético, e esse trabalhador diabético, ele, por alguma desventura, ele se corta no trabalho. E aí o corte não estanca, porque pessoas diabéticas, o sangue não coagula muito bem, acaba que esse corte vira uma coisa muito grave e ele acaba perdendo uma mão, por exemplo. O corte em si, muito provavelmente não foi a única causa dele perder a mão. A causa principal, provavelmente, foi a diabetes, que não permitiu que o sangue dele coagulasse direito. Mas o corte fez parte das causas. Então, o corte é acidente de trabalho. Isso é o que traz o nosso inciso 1º do artigo 21. No inciso 2, traz para a gente várias situações que são acidentes causados por terceiros ou por motivo de força maior. E aí a gente tem as seguintes situações. Na letra A, a gente tem agressões, sabotagens ou terrorismo causado por colega de trabalho ou por terceiros. Na letra B, a gente tem uma ofensa física intencional que seja causada por motivo de disputa de trabalho. Na letra C, a gente tem um ato de imprudência, negligência ou imperícia de colega ou de terceiro. Na letra D, a gente tem ato de pessoa privada de razão. Na letra E, a gente tem desabamentos, inundações, incêndios e outros casos que são decorrentes de força maior. Então, resumindo, como eu disse, esse inciso ele traz para a gente várias causas de acidentes que são equiparados a acidentes de trabalho, mas que são culpa de terceiros, que não são necessariamente culpa do trabalhador em si. No inciso 3, a gente tem que doenças provenientes de contaminação no ambiente de trabalho são considerados acidentes de trabalho. Então, se o trabalhador ele inala alguma coisa ou se ele é exposto a algum risco biológico, também é acidente de trabalho. Inciso 4, acidente sofrido fora do local ou do horário de trabalho. A gente tem a letra A, que em execução de ordem ou de serviço em nome da empresa, se esse trabalhador se acidentar numa situação como essa, também é considerado acidente de trabalho, por mais que ele não esteja na sede ou no horário da empresa. Na letra B, a gente tem que a prestação espontânea de serviço à empresa também pode ser considerada como uma situação de acidente de trabalho, caso aconteça alguma desventura. Na letra C,
em viagem a serviço da empresa, caso aconteça algum acidente ou algum infortúnio, também pode ser considerado acidente de trabalho, e acidente de percurso. Também, se no percurso de ida ou de volta da empresa, esse trabalhador se acidentar, também é considerado acidente de trabalho. E aqui no slide a gente pode observar uma definição um pouco mais, ainda uma definição um pouco mais científica do que é acidente de trabalho. Segundo Vidal, acidente de trabalho é o resultado de um processo de desestruturação na lógica do sistema de trabalho, que nessa ocasião, suas insuficiências ao nível de projeto, de organização e de modus operandi. Agora a gente tem a nossa pirâmide de Bird. Frank Bird, ele montou essa pirâmide com base em dados estatísticos que coletou em diversas empresas, em diversas companhias, em diversas instituições, dados acerca dos acidentes ocorridos nessas instituições. Ele passou anos coletando esses dados e sobre análise estatística, e ele constatou, e os dados que ele, as conclusões que ele tirou, afinal, ele organizou em forma dessa pirâmide. O que essa pirâmide, qual a informação que essa pirâmide passa para a gente? É uma proporção. Ela diz que a cada 600 incidentes ou quase acidentes, a gente vai ter 30 acidentes com perdas materiais, 10 acidentes que são não incapacitantes e um acidente que é letal ou incapacitante para o trabalhador. Então, essa pirâmide, o que ela traz para a gente, o principal que a gente tem que tirar dela é que a gente não pode ficar se atentando somente a casos que têm um índice alto de letalidade, que representam um perigo ou um risco muito alto ao trabalhador. A gente tem que ficar atento a todo tipo de incidente ou quase acidente que ocorre na nossa empresa ou companhia, ou empreendimento de qualquer tipo. A pirâmide de Dupont, ela vem com uma finalidade muito parecida com a pirâmide de Bird. Ela traz também dados sobre acidentes de trabalho e proporções sobre esses acidentes, assim como a pirâmide de Bird, mas ela traz já uma categoria nova e umas proporções diferentes. O Dupont, ele traz para a gente que a cada 30 mil desvios, e por desvios a gente entende toda e qualquer situação que saia do padrão de segurança, que saia da norma de segurança, a cada 30 mil desses desvios acontecem 3 mil incidentes ou quase acidentes, 300 acidentes sem afastamento, 30 acidentes com afastamento e um acidente fatal, que causa morte ou incapacitante para o trabalhador. É isso que a pirâmide de... Olá, agora a gente vai começar a falar sobre as principais causas de acidente. As causas de acidente em si, que são classificadas de acordo com a segurança do trabalho em ato inseguro e condição insegura. Para a gente saber a diferença entre um e entre outro, a gente vai conceituar. Ato inseguro, o que é? É todo ou qualquer comportamento humano que pode ou não prejudicar a rotina de trabalho de uma empresa. Ele pode ser algo consciente, como uma pessoa vai trocar uma telha no telhado de casa e não usar nenhum cinto anti-queda, caso de quedas, para caso de quedas, ou ele pode ser inconsciente, que no caso nós estamos lavando roupa na nossa casa e vai ligar a máquina de lavar na tomada com a mão molhada. Isso é um ato inseguro que a gente faz inconscientemente, porque já é uma coisa padrão para a gente, já é uma coisa tão, como eu posso dizer, tão rotineira que a gente nem presta muita atenção mais nisso. Ok. Os atos inseguros que mais acontecem, como eu posso falar, que mais tem decorrência no setor do trabalho, nas indústrias, é a não utilização dos equipamentos de segurança. Além disso, também temos o trabalhador que ele não presta atenção, porque muitas vezes ele é levado pelo intuito de... Porque ele trabalha muito tempo nessa profissão, ele acha que não se permite
cometer erros, né? Outro ato inseguro que é bastante comum é sobre fumar em locais proibidos, como perto de inflamáveis, entre outros. E também tentar fazer as coisas mais rápidas, porque dá margem para o erro, claro. E como evitar esses atos inseguros? Se por um lado fazendo as coisas rápida, a gente dá margem para o erro, então fazendo as coisas mais calmamente, mais devagar, mais concentrado, claro que vai diminuir bem mais as nossas chances de sofrer um acidente de trabalho. E também não fazer nada aí na dúvida. Se tiver uma dúvida em manusear determinado aparelho, que chame seu superior ou chame algum colega de trabalho que possa te auxiliar, claro, né? Beleza, conceituamos o que é condição ou ato inseguro. Agora vamos falar o que é condição insegura. Condição insegura nada mais é do que os locais, quando o local de trabalho não oferece nenhuma condição para o trabalhador desempenhar o seu papel com perfeita segurança, é claro. E a gente pode exemplificar com a indústria, por exemplo. Na indústria, ela tem a fiação antiga, a fiação está toda descapada. As máquinas estão sem manutenção, tem má iluminação, tem um barulho, um ruído, né? Um alto índice de ruído, a falta de equipamentos de proteção também. E por aí vai. Esses aí são um exemplo bem aglomerado do que é uma condição insegura. E como evitar uma condição insegura? Claro que cabe ao empregador investir em segurança do trabalho, montar a equipe dele e procurar ver se a fábrica dele tem muito ruído, o que seria melhor para ele? Um abafador de ruído, é claro. Condição insegura, os responsáveis pelo acidente. A gente falou das causas dos acidentes, é claro. Agora a gente vai falar dos fatores responsáveis. O primeiro fator responsável é o fator humano. O fator humano ele se subdivide em um monte de tópicos, posso dizer. A incapacidade física, os fatores circunstanciais, o não cumprimento das normas de segurança, o excesso de confiança, o desconhecimento de como evitar riscos e atitudes impróprias, a falta de aptidão e até mesmo o uso de vestimentas, né? Começando a detalhar cada um deles, a gente pode começar com incapacidade física. Vamos imaginar que trabalhamos em um material de construção. A pessoa, o carregador, em vez de carregar um saco de cimento de uma vez só, ele resolve carregar os 4 sacos de cimento de uma vez só. E isso vai acabar trazendo risco para ele, para a coluna dele, para ele em si. E ocasionar um acidente de trabalho, é claro, né? Fatores circunstanciais. O meu empregado está com problema financeiro, com muita dívida, está com problema dentro de casa. E um problema com vícios, ou até mesmo a fadiga, né? Ele pode dar espaço para ter, claro, um acidente de trabalho. Não cumprir as normas de segurança, de novo, sobre os ruídos. Eu não gosto de usar aquele negócio no ouvido, eu não gosto. Mas, né, se não usar, vai ter alguma consequência, vai acontecer alguma coisa, né? Vamos ver aqui o excesso de confiança, que é exatamente a mesma coisa do ato inseguro que eu citei, que era a pessoa trabalhar só trabalhar no automático. A pessoa que fez isso a vida toda, não vai acontecer nada com ela, claro. Desconhecimento de risco de como evitá-los. Mesmo exemplo do cigarro. O homem está fumando cigarro perto de um inflamável e ele não tem consciência disso. Na cabeça dele ainda não para ele não tem nenhum problema disso. Deixa eu ver. Atitudes impróprias. Atitudes impróprias, ela é ligada bem à personalidade. Eu posso ter um colega de trabalho que é brincalhão, que não presta muita atenção, que gosta de conversar, e isso vai dar espaço, claro, para acontecer um acidente de trabalho. A falta de aptidão ou interesse. Esse fator acontece principalmente por conta salário desmotivante, que ele não tem a pretensão salarial que ele queria,
problemas com a equipe de trabalho, seja colegas ou chefe, ou até mesmo desinteresse, né? O último tópico, temos também as roupas, né, em relação às vestimentas. Vamos imaginar que trabalhamos em uma fábrica e decidimos ir com uma camisa comprida. E lá tem muitas máquinas e tal, e a camisa acabou ficando engatada em uma dessas máquinas, e a gente já percebe o que pode acontecer. Ok, fatores prevencionalistas. Fatores prevencionalistas, claro, o primeiro subtópico disso é reconhecer que você não pode tudo, né? Reconhecer suas limitações, é claro. Antes de fazer algo também, consultar alguém, né? Se não tem certeza, se informar do que está fazendo. Usar ferramentas também apropriadas e os métodos apropriados que já foram destinados por uma equipe da sua empresa, entre outros. Tipo os EPIs, no caso, né? Já foi predestinado que você tem que usar isso, aquilo, que você tem que usar, né? Claro. Seguir as sinalizações e regulamento. De novo, exemplo do cigarro. Se a pessoa tem uma placa, se tu não fume e ele fumar, ele não tá agindo, ele não tá ajudando, né? Claro. Valorizar a sua vida e dos seus colegas. E ter um bom senso também, né? Isso ajuda muito. O aglomerado disso ajuda a prevenir acidentes de trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos agora dar um pouco mais de ênfase e conceituar os tipos de risco que a gente tem no nosso ambiente de trabalho. Primeiramente, o risco físico, que são aqueles riscos que podem modificar o ambiente e, por consequência, causar dano em quem quer que esteja presente nesse ambiente. Os riscos físicos são caracterizados por exigir um meio de transmissão para que ele manifeste a sua nocividade, agir mesmo sobre pessoas que não têm contato direto com a fonte daquele risco e ocasionar danos crônicos e imediatos. Um exemplo de risco físico, aliás, vários exemplos são ruídos, ambientes com ruídos muito altos são considerados risco físico, ambientes com uma luminosidade inadequada também, ambientes com calor desregulado, vibrações, radiação, sendo ela ionizante ou não, são considerados risco físico, pressões anormais, variações na pressão muito grandes também, e entre outros vários fatores que podem se encaixar nessa categoria. Risco químico é aquele que pode alterar a composição química do ambiente ao redor do trabalhador. Como, por exemplo, um exemplo muito claro disso é a utilização de tinta à base de chumbo, já que hoje em dia é proibido, obviamente, mas em outros tempos em que se utilizava essa tinta, o simples ato de você inalar a tinta já podia causar doenças e vários danos ao seu sistema nervoso, que é o efeito do chumbo. Um risco biológico são aqueles riscos ocasionados por exposição a algum tipo de ser vivo que foi incorporado ao processo produtivo. Esses seres vivos geralmente são micro-organismos, vírus, bacilos ou bactérias que são potencialmente nocivos ao trabalhador, aos seres humanos. Esses riscos também podem decorrer da falta de higiene do local, que acabam por atrair animais transmissores de doenças ou até mesmo animais peçonhentos para o ambiente de trabalho. Risco ergonômico são aqueles riscos ocasionados por agentes inadequados aos seus usuários. Esse risco ergonômico geralmente é causado por algum tipo de atividade, por exemplo, levantar carga de forma manual, com as costas curvadas, causa um problema na sua lombar, ou algum problema no braço por um esforço constante. Esses são tipos de risco ergonômicos. Risco mecânico são aqueles riscos que exigem um contato direto com o usuário para que eles manifestem a sua nocividade. Eles se caracterizam por estarem em pontos muito específicos no ambiente de trabalho, falando de maneira geral. Eles agem diretamente sobre quem está utilizando a fonte daquele risco e eles ocasionam lesões agudas e imediatas. São exemplos de riscos mecânicos.
objetos cortantes ou perfurantes, corpos em movimento que podem causar algum atropelamento ou alguma colisão, irregularidades no piso, no terreno que você está pisando, como, por exemplo, buracos ou saliências. E geralmente é isso. Tudo aquilo que precisa de um contato direto com o usuário para causar dano é considerado um risco mecânico. E aqui no slide a gente vem trazendo um mapa de risco que é utilizado por empresas, né, para observar os ambientes nesse caso, ele está classificado tanto de forma qualitativa, ou seja, o tipo de risco, quanto de forma quantitativa, trazendo o percentual que esse risco tem chance de se concretizar, de acontecer um acidente devido a esse risco. E o mapa de risco ele é muito usado justamente com essa finalidade de precaução, para sabendo onde os riscos, a chance de acontecer algum acidente por conta dos riscos é mais alta, a gente tem maior possibilidade de se precaver e de mitigar essas possibilidades. Consequências do acidente. O acidente pode ser 4 categorias. A primeira é a leve, onde todas as outras lesões ou doenças na quais a pessoa acidentada fica incapaz de executar seu trabalho por menos de 3 dias. A segunda categoria é em que a pessoa afetada fica incapaz de executar seu trabalho normal durante 3 a 30 dias. A terceira já é a grave. Amputações, ou esmagamentos, perda de visão, lesão ou doença que leva à perda permanente de funções orgânicas. Por exemplo, perdas auditivas, fraturas que necessitam de intervenção cirúrgica, queimaduras que atingem toda a face ou a mais de 30% da superfície corporal, outros agravos que resultam em incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias. A quarta é fatal, morte ocorrida em virtude de eventos adversos relacionados ao trabalho. Ainda também vem os prejuízos, dano a uma propriedade, instalação, máquina, equipamento, meio ambiente ou perda na produção. Os prejuízos se dividem em 2 categorias: custo indireto, que são despesas com material nos reparos dos danos, despesa com mão de obra, na manutenção corretiva do equipamento acidentado, prejuízo pelas horas improdutivas em decorrência do acidente. E o custo direto, que são contribuições previdenciárias para arcar com despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas do acidentado. Outro é pagar diárias e indenizações. Aí, esse mapa do risco mostra que as atividades relacionadas à área da construção civil são uma das que mais colocam a vida do trabalhador em risco. Dados do Anuário Estatístico do Ministério da Previdência Social, AEPS, indica que só em 2015 46.673 acidentes ocorreram na indústria extratista e da construção civil. Os acidentes podem entrar em 4 categorias. Quedas, que é o principal fator de acidente na construção civil, e na maioria das vezes não é por falta de equipamentos de proteção individual, ou outro tipo de recurso de segurança. A maior razão é o ato inseguro do trabalhador, que mesmo sob a instrução, acaba não seguindo o procedimento adequado para a prevenção do acidente. O segundo são objetos em movimento, equipamentos de transporte vertical de materiais e pessoas que não foram instalados corretamente. Podem gerar acidentes fatais. Guindastes devem passar por vistorias antes do início do serviço, em relação à capacidade da carga que suporta, a altura da elevação, limite e ao estado geral do equipamento. Choques elétricos, os objetos com betoneira, como furadeira de impacto, serra circular, vibrador, podem gerar descargas elétricas. Para o uso da betoneira e serra circular, devem se efetuar aterramento elétrico. As extensões não deverão possuir emendas e as extremidades devem possuir tomadas e plugs. Além de serem operados de modo seguro, como profissionais capacitados, deve verificar os dispositivos do desligamento
que, quando acionados, interrompem imediatamente as partes móveis dos motores. E outros acidentes na construção civil, como cortes e lacerações, lesões por esforços repetitivos, esforços repetitivos como um trabalho contínuo, se ele passar muito tempo fazendo aquele mesmo trabalho, como levantamento de peso, exposição a sons altos e picadas de insetos e bichos peçonhentos. Nessa parte de slide, no livro Higiene e Segurança do Trabalho, escrito pelos autores Matos e Másculo, a gente explica uma citação que ele faz, que é: a lei, para efeito da concessão do benefício ao trabalhador, equipara os acidentes de trabalhos típicos aos eventos. O que ele quis dizer com isso? Aqui ele pode simplesmente explicar com relação aos tipos de acidentes e os benefícios que pode ser citado neles. Por exemplo, lógico, é um problema, né, ocorrer os acidentes, e para isso é necessário que haja uma prevenção, né, uma maneira de que evitá-los, que o Guilherme explica nas pirâmides, que é a forma de tentar evitar o máximo possível de acidentes. Na lei, que já foi falada pelo Guilherme também, ele fala que, segundo a legislação trabalhista brasileira, a lei número 8.213, o acidente de trabalho tem por definição que decorre no exercício do trabalho a serviço da empresa. Daí a importância do empregado ter que ser formalmente, como eu posso dizer, formalmente trabalhando na empresa, tem que estar tudo nos conformes. Isso mostra que a lei faz com que as empresas sejam responsáveis pela prevenção e o amparo ao trabalhador, em caso de acidentes. Porém, o empregado tem que ser formalmente empregado, por isso a necessidade os benefícios vão ser dados ao trabalhador quando ele for formalmente empregado. De acordo com essa mesma legislação, os acidentes típicos têm por definição que são os que provocam lesões imediatas, ou seja, a capacidade para o trabalho se reduzir logo após o acidente. Como assim logo se reduzir depois do acidente? Tem como, por exemplo, no caso de cortes, fraturas, queimaduras, etc. São acidentes típicos que têm como lesões imediatas e talvez possa atrapalhar no momento do exercício da sua profissão, né, do seu trabalho. Aqui ele também, nessa mesma legislação, ele explica o que é os acidentes de trajeto. Acidentes de trajeto são os acidentes sofridos pela empresa, sofridos pelo empregado, no caso, desculpe, que, ainda que fora do local e horário de trabalho, como os ocorridos no percurso da residência para o trabalho ou desde aquele. Ou seja, mesmo que ele não esteja fazendo exercício da profissão, ele pode ter relação com acidentes, e ele se encaixa em acidentes de trajeto, e mesmo assim ele vai receber um benefício e um tempo de afastamento que a empresa dá a ele. Uma observação. Coronavírus, também conhecido como Covid-19, foi reconhecido como acidente ou doença de trabalho pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Nessa questão, ele fala que na doença de trabalho, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, o tipo que ele se encaixaria, as classificações que o coronavírus se encaixaria, e ele já foi aprovado, né, nesse meio dessa pandemia, como uma doença do trabalho. Doenças profissionais. Ela tem como origem o exercício da profissão, ou seja, a doença profissional
está relacionado diretamente com a atividade que o profissional exerce. Ela também é conhecida como uma doença ocupacional, que ocorre em consequências da contínua exibição do empregado aos chamados agentes de risco, que podem ser físicos, químicos, biológicos e radioativos. Aqui nós temos alguns exemplos de doenças profissionais, que seria a dermatose ocupacional, asma ocupacional, a síndrome do pânico, cânceres por conta da exposição de produtos químicos. Nessa parte, tem um documentário que fala sobre amianto, se eu não me engano. E também está disponibilizado no YouTube, e ele fala sobre uma exposição química dos trabalhadores que trabalhavam com isso na época e não tinha o reforço necessário de EPI, ou também, talvez não tinham. Também há relatos de que eles não tinham o conhecimento necessário para entender que aquilo era um risco para a sua saúde. Voltando às outras doenças, temos o saturnismo, que é a exposição ao chumbo. Temos a pneumoconiose e o estresse ocupacional. A doença do trabalho é aquela que tem ligação com o meio que trabalha, executando suas funções. Aqui podemos usar como um exemplo, né, um operador de máquinas que trabalha na linha operacional de uma indústria. Se esse trabalhador executa suas tarefas em um local em que há muito barulho e ruídos, e por conta disso desenvolve uma perda auditiva, ele terá uma doença do trabalho. A doença do trabalho ainda pode ser classificada em 3 categorias: física, químicas e biológicas. O exemplo que eu citei, ele fala sobre surdez e perda auditiva, ou perda auditiva, do caso do trabalhador. Nesse caso, seguindo a linha de raciocínio, esse trabalhador pode não ter usado, por exemplo, os EPIs correspondentes, né, àquilo que ele faz, ou talvez ele, nesse caso, se ele não usou, vai ser feito, né, uma investigação se ele usou porque ele achava que ele não precisava ao decorrer do tempo, por ele fazer isso há muito tempo, ou, por exemplo, se ele não usar porque a empresa não disponibilizou. Neste caso, da empresa não disponibilizar, pode, né, ocorrer com que seja uma chamada com relação à empresa. Ou seja, o trabalhador vai ter que receber um benefício com relação a isso. Essa parte do EPIs e as responsabilidades de empresas e tal vai ser explicada mais à frente na parte 2 do curso, na segunda parte do curso. Bem, além da surdez ou perda auditiva, também temos cegueiras ou perda de visão, temos a lesão por esforço repetitivo, temos o distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, também pode ser citada a depressão, e doença causada por vírus ou bactérias por conta da exposição de locais insalubres. Aqui, como eu falei anteriormente, temos exemplo, por exemplo, do coronavírus, né? Que também se encaixa, nesse caso, se encaixaria na categoria biológica. E também pode ser ocasionada ou por não saber, ou por achar que pode ser imune, ou algo do tipo. Ou no uso não correto, né, das proteção para tal local, tal coisa, tal doença, tal vírus, ou então, coisas do tipo. Agora vamos falar sobre a comunicação de acidente de trabalho, também conhecida como CAT. Um registro, a CAT é um registro regulamentado pela Lei número 5.319, que veio, né, a ser feita em 1967. E aqui é onde são notificados os acidentes de trabalho. Basicamente, esses acidentes de trabalho vão ser calculados e expostos, porque quando a gente pesquisa dados sobre o caso, há muitos dados especificamente do país, e eles vão especificar, por exemplo, do estado.
e nele, como é que eu posso dizer? A coleta desse dado pode vir por meio do CAT, ou a Comunicação de Acidente de Trabalho, e o órgão responsável por esse registro, que é o órgão oficial, né, encarregado, é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que também é conhecido por muitos, né, o INSS. No preenchimento, é obrigatório fazer o reconhecimento se a vítima sofreu um acidente típico, ou se ele sofreu um acidente de trajeto, ou se ele sofreu uma doença profissional ou a do trabalho. Ou seja, basicamente aqui está falando que ele vai fazer uma classificação, existe essa classificação, e ele vai ter que, como pode dizer, especificar no qual dos acidentes que ele sofreu poderia se encaixar melhor. A obrigatoriedade da comunicação do INSS não depende da gravidade da lesão e do tempo de afastamento da vítima, porém, consta como práticas as empresas subnotificar os acidentes de trabalho, também é conhecida como a sigla AT. Principalmente no caso em que os eventos não é grave, ou onde há uma demanda de poucos dias para recuperação dos acidentes. Como eu disse, ao sofrer um acidente, a empresa vai, como eu posso dizer, vai dar um tempo para que ele possa se recuperar do acidente, né? Além de que vai dar um certo benefício enquanto ele está acidentado. E se a empresa não fizer o registro, que é o CAT? O CAT também pode ser preenchido pelo trabalhador, seus dependentes, o sindicato que o representa, o médico que o atendeu ou qualquer autoridade pública. Ou seja, ele não vai estar dependendo totalmente da empresa para ter o seu registro feito. E porque isso, né, conforme nessa fala, essa parte, conforme previsto no artigo 22 da Lei número 8.213, de 1991. Basicamente, ele está falando que está em lei, né, essa questão de que não é só a empresa que pode preencher, que pode enviar, porque talvez, para o entendimento de alguns, a empresa pode se responsabilizar por isso, e no caso de ela não enviar, ela vai estar livre das suas responsabilidades com o trabalhador. O que é errado, porque o não preenchimento da CAT não destitui ou livra a responsabilidade do acidente, ou seja, dependente da empresa preencher e enviar aquilo, não vai livrar ele das suas responsabilidades. Basicamente, como eu falei anteriormente também, ele precisa estar, como prova, né, que ele trabalhou ali, estar formalmente empregado. Assim, ele pode pedir ou, basicamente, exigir os seus direitos para aquela determinada empresa. Pode ser preenchido e enviado pela internet. Basicamente, nessa onda de pandemia, né, que está agora na segunda onda, há muitos problemas com enfrentar esses locais mais sociais, né, que tem muita gente, pode ter um risco, né, de ser contaminado e tal. A CAT é uma ajuda desde antes, que a CAT também pode ser feita pela internet, enviada pela internet. E para isso, basta apenas acessar a página eletrônica da Previdência Social. A comunicação, que é por meio de entrega de documentos, que também é uma das opções, é preenchido em um posto de seguro social. Ela deverá acontecer até o primeiro dia após ocorrer o acidente, ou seja, nela tem um tempo útil, né, que aqui até mesmo no slide fala que a CAT deve ser emitida logo após o acidente, que pode ser emitida até os primeiros dias úteis após o acidente. No caso de óbito, é imediato. Ou seja, basicamente está falando que tem um dia útil para poder enviar para o tipo de acidente. No caso de acidente mais fatal, né, que
A comunicação deverá ser imediata, que haverá ainda a necessidade de um boletim de ocorrência, emitido por uma delegacia policial. Basicamente, houve um acidente, a pessoa foi levado, o trabalhador acabou indo a óbito, então isso deve ser, fazer um boletim de ocorrência, emitir para a delegacia policial e provavelmente que vai ser beneficiado pode ser vindo aos seus familiares. A emissão da CAT é feita em 6 vias, que é destinado ao INSS, ao Serviço da Saúde que atende a vítimas, ao acidentado, à empresa, ao sindicato, né, da categoria, e à Delegacia Regional do Trabalho, também pode ser falado, né, como DRT. Bem, a seguir dessa parte da CAT, vai ser exibido um vídeo que explica a forma eletrônica de ser enviado. Muita gente pode ter dúvida com relação a isso, ao seu preenchimento, ou talvez a forma de enviar. Então, é isso. Obrigada. Lá na descrição do vídeo e abrir direto essa página aqui para fazer o download. Pronto, tá feito aí o presente para você. Depois de feito o download, aí vai aparecer este ícone na sua área de trabalho. Você vem aqui nesse ícone, dá 2 cliques, normalmente vai abrir o programa para o preenchimento da CAT. E aí vai aparecer essa informação. Se o sistema ficar inativo por 30 minutos, sua conexão será desfeita. Isso é verdade, tá? Se você largar o programa aberto para atender um telefonema, ou passar alguma informação para alguém, ou fazer alguma outra atividade, passar de 30 minutos, você vai voltar e vai perder todas as informações que você inseriu no formulário da CAT, tá? Vamos dar um OK, vai abrir essa janela. Nessa janela você clica aqui em cadastramento, cadastrar CAT. Pronto, aí você recebe essa informação. Informamos que após a confirmação da sua CAT, a mesma será considerada válida junto ao INSS, ou seja, você não precisa levar a CAT lá, porque ela já fica disponível para o INSS online. E aí você dá o OK aqui e começa a inserir os dados. No caso aqui, vamos dar um exemplo de uma CAT inicial. Você pode clicar aqui, o tipo de CAT, inicial, reabertura ou comunicação de óbito. Um acidente típico, sem óbito, você vai clicar inicial. Pronto, você já iniciou o processo. O número da CAT é a única informação que você não vai botar. No final do programa, ele vai gerar o número. Você vai botar aqui. O emitente. Emitente, no caso, se você estiver representando uma empresa, você tem aqui as opções: empregador, sindicato, médico, segurado ou dependente, autoridade pública. Se você for um técnico de segurança representando uma empresa, você vai colocar empregador, que é o número 1. Número 1, empregador. Vai aparecer o número 1 lá. Número 1, empregador. Filiação do acidentado. Na filiação do acidentado tem a ver com a relação trabalhista. Se ele for funcionário da empresa, é empregado, mas ele pode ser um funcionário autônomo, contratado para fazer uma empreitada, um serviço, aí é trabalhador avulso, tem segurado especial ou médico residente, que não se aplica ao nosso caso. O mais comum para a gente é empregado, número 1. É só clicar 2 vezes ou clicar aqui e marcar OK, já aparece aqui, número 1, empregado. O tipo de empregador. O tipo de empregador, muito provavelmente, será CGC. Você marca o CGC, dá OK, vai aparecer aqui o tipo de empregador, está ligado à pessoa jurídica. O número do CGC é o CNPJ da empresa que você terá que inserir aqui digitando, como também o número do PIS, data de acidente e último dia trabalhado, e as demais informações você terá que digitar em todos os campos. Aí você dá OK aqui e vai dar continuidade ao processo. E no final, você dando OK, você vai ter o modelo da CAT para imprimir. E com essa impressão, está pronto sua CAT. É isso. É importante lembrar também, vou abrir aqui o modelo de uma CAT, só para passar uma informaçãozinha que eu acho importante. É importante lembrar também o seguinte: nas informações do empregador, entre outros dados, tem que entrar o CNAE da empresa, e nas informações do acidentado, é necessário inserir também o CBO do trabalhador acidentado. Em outra ocasião, eu vou fazer um vídeo explicando melhor o CNAE e o CBO. E é isso. Essa é a CAT sem as informações, serve para você imprimir, fazer de rascunho antes de preencher. Vão entrar todos esses dados e informações que você vai extrair com auxílio do RH da empresa e de um médico do trabalho. E aí está pronto a CAT. Olá, agora vamos começar a falar sobre os benefícios da Previdência, previdenciários, né? Que são 2, são o benefício acidentário e o benefício
próprio, previdenciário, né? Bom, para a gente saber distinguir o que é o que é o outro, a gente vai começar a exemplificar o que são benefícios acidentados. Para nossa previdência, ele é chamado de B91. Bom, o benefício acidentado nada mais é do que um benefício concedido a quem sofreu um acidente no trabalho, seja ele de trajeto ou no próprio ambiente, ou para aquela pessoa que sofreu uma doença profissional, como já foi citado anteriormente, um exemplo, a lesão por esforço repetitivo. Bom, um critério para ter o benefício acidente é ter a abertura da CAT, ter uma CAT, né? É só através disso que a pessoa pode ter acesso ao benefício acidentário. Ele prevê que a pessoa, o trabalhador que sofreu o acidente, receba um auxílio até se tornar apto para desenvolver suas atividades novamente. E quando ele voltar ao trabalho, ele tem que ser realocado, habilitado em outra função que respeite seus limites, é claro, suas novas limitações. Ele não tem limite mínimo de contribuição na Previdência. Pode ser, eu sofri um acidente hoje e eu comecei a pagar a Previdência só há um mês, pois eu tenho direito ao auxílio acidente, mesmo não tendo muito tempo de contribuição. Ele assegura também da garantia de 12 meses para o acidentado, né? Só destacando a observação que, às vezes, as pessoas elas adquirem algum tipo de mobilidade, de problemas na saúde por conta do esforço que faz dentro no serviço do trabalho. Mas elas não sabem que, ao invés de, elas pensam que esse esforço, essa doença que ela está tendo, nada, é uma coisa normal, acontece. Elas não sabem que elas têm o auxílio, o benefício acidentados, e ao invés de pedir para abrir uma CAT para ela ter direito a esse benefício, ela acaba recorrendo ao auxílio previdenciário. Já o auxílio previdenciário, ele também é para pessoas que não podem trabalhar por conta de acidentes ou de doenças, mas esses acidentes e essas doenças não têm relação com o trabalho. Ele não possui garantia e tem que ter uma contribuição mínima de 12 meses para dar entrada para receber o auxílio o benefício previdenciário. Tanto o benefício acidentário e o beneficiário, eles respeitam uma regrinha que a pessoa tem que ficar afastada por 15 dias e depois dos 15 dias ela passa por uma perícia médica do INSS. E lá o médico vai decidir se ela pode ou não já retornar nas suas atividades. Bom, é isso, muito obrigada. Os benefícios acidentários: aposentadoria por invalidez, auxílio acidente e auxílio doença. Bom, o que é aposentadoria por invalidez? Ela é um benefício previdenciário por incapacidade que é concedido ao segurado que, em razão de alguma moléstia ou incapacidade, não pode mais exercer as atividades laborativas. Bom, quem tem direito a se aposentar por invalidez os segurados que cumprem com a carência mínima e que tenha sido acometido de alguma incapacidade que impossibilite o mesmo de trabalho. E essa carência que eu citei, ela tem que ser de no mínimo 12 meses de contribuição. Ou seja, você só consegue isso se você tiver um ano contribuindo. Aí, em relação à incapacidade que eu citei, ela precisa ser total e permanente para o trabalho. Caso contrário, a aposentadoria por invalidez pode dar lugar ao auxílio-doença, que é uma coisa que muitas das pessoas que querem se aposentar por invalidez acabam conseguindo o auxílio-doença em vez de se aposentar. Aí, essa aposentadoria ela pode ser cessada se a pessoa voltar a trabalhar ou caso ela venha a óbito.
ou até mesmo se ela conseguisse recuperar a capacidade que ela tinha para o trabalho. Assim, pode ser cessada essa aposentadoria. O salário do benefício da aposentadoria por invalidez, ele é calculado considerando os maiores salários de contribuição, desde junho de 1994, que corresponde a 80% desse período. E isso não tem aplicação do valor previdenciário. Depois que teve a reforma da Previdência, a aposentadoria por incapacidade permanente é a nova denominação que dá para aposentadoria por invalidez. Porém, os requisitos que eu já citei lá em cima, eles não foram alterados, apenas a metodologia de cálculo do seu valor. Aí agora a gente falando um pouco a respeito do auxílio acidente, o que é o auxílio acidente? Previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio acidente ele é um benefício previdenciário de cunho indenizatório sendo devido ao segurado acidentado, quanto após a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza que resultem em sequelas que impliquem na redução da capacidade para atividade laborativa habitual. Bom, esse benefício ele não possui caráter substitutivo para renda proveniente do trabalho, pois ele é recebido pelo segurado cumulativamente junto com o salário. Bom, quem tem direito a esse auxílio acidente? São os empregados urbano, rural e doméstico, os trabalhadores avulso e o segurado especial. Quem não tem direito de receber esse auxílio são o contribuinte individual e o segurado facultativo. Assim como a aposentadoria por invalidez, esse daqui também tem alguns requisitos para a pessoa conseguir, de fato mesmo, esse auxílio, que é a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente de qualquer natureza, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Vale lembrar também que a concessão do auxílio acidente é independente de carência, conforme o artigo 26, inciso da Lei 8.213, de 91. Aí, nesse caso, quando tem a cessação, é só no caso de óbito do segurado ou caso ele consiga outra aposentadoria. Aí essa é cessada. No caso, esse auxílio ele é cessado a partir do momento que a pessoa consegue outra aposentadoria. Agora falando um pouco sobre o auxílio-doença. Ele é um benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, às pessoas que ficarem capacitadas para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e que cumprirem 3 requisitos, assim como os outros, que no caso o primeiro é a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, o cumprimento da carência dos 12 meses lá, e ter qualidade de segurado. Porém, para esse auxílio, no caso, ele não exige que o segurado esteja incapaz para toda e qualquer atividade, mas sim que o segurado esteja impossibilitado de realizar seu trabalho atual ou sua atividade habitual. Os requisitos que foram citados lá em cima, eles devem estar presentes no momento do fato gerador do benefício, ou seja, na data de início da incapacidade. E o valor desse benefício, ele depende das contribuições que foram realizadas pelo segurado no passado. Fica dispensado da carência o segurado cuja incapacidade laboral for decorrente de um acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho. Também fica dispensado aqueles que foram acometidos de moléstia expressamente especificada em lista elaborada pelo Ministério da Saúde, do Trabalho ou da Previdência Social a cada 3 anos.
Aí, ele se dá início esse auxílio, ele se dá início, ele começa a contar, na verdade, a partir do 16º dia consecutivo do afastamento de trabalho por motivo da doença incapacitante, que o segurado teve que se afastar. Aí, no caso dos demais segurados, ele começa a contar a partir do início da incapacidade. Ou seja, se o segurado estiver afastado do trabalho por mais de 30 dias, o benefício ele vai começar a contar a partir da data de entrada do requerimento administrativo. E vale lembrar também que esse auxílio ele não pode ser acumulado, assim como outros, tipo, salário maternidade, ele não pode. Bem, nessa parte do benefício acidentário, temos a reabilitação profissional, que é quando o acidentado volta à ativa, ou seja, ele volta ao trabalho e tem que ser colocado em um posto ou um cargo onde respeite suas novas limitações. No caso, ele se acidentou, ele agora tem uma limitação que ele tem, né? Então ele vai ter que agora ir para um local onde ele vai ser realocado, né, para um local onde o cargo, o trabalho dele, o serviço dele vai ter que atender às limitações que ele tem. E, bem, a outra parte, que é o serviço social, também podemos dizer a reabilitação social, que teremos como exemplo a assistência psicológica, que seria dado tanto para a vítima, né, quanto para o dependente do trabalhador, da vítima. Bem, e também temos como terceiro, né, ponto a pensão por morte, que é essa pensão por morte, vai para os dependentes do trabalhador. E uma observação, algumas das empresas atendem como a idade máxima os 16 anos. Algumas, outras podem vir aos 18 anos, que é como previsto a lei. Então, Bom, mediante a tudo que a gente falou aqui, a gente preparou algumas perguntinhas para praticar um pouquinho. Aí a primeira pergunta diz assim: qual exemplo abaixo não é relacionado como causa humana? Letra A: capacitação, treinamentos inadequados. Letra B: umidade elevada ou frio intenso. Letra C: antropometria, que no caso são medidas do corpo incompatíveis com máquina ou tarefa. Letra D: vícios, álcool, drogas ou tabagismo, que interfiram nas tarefas e atitudes. E letra E: EPIs e EPCs ausentes ou inadequados à tarefa que está sendo executada. Essa é uma pergunta bem simples, que a gente consegue obter a resposta só de olhar, que nesse caso é a letra B, umidade elevada ou frio intenso, porque nesse caso são coisas que os humanos não conseguem controlar. Os outros até dá para controlar, agora esse não. E seguindo as perguntas, agora a gente tem uma pergunta sobre a CAT. A comunicação de acidentes do trabalho é feita mediante a emissão de um documento especial chamado de comunicação de acidente de trabalho, no caso, a CAT. Em caso de morte, deve ser comunicado à autoridade competente em qual prazo? Bom, aqui a gente tem no primeiro dia seguinte ao da ocorrência, no primeiro dia útil, no caso. Temos no segundo dia útil, seguinte ao da ocorrência. Terceiro dia útil, seguinte ao da ocorrência. No quarto dia útil, seguinte ao da ocorrência. Ou, nesse caso, de imediato. A gente vai voltar um pouquinho lá atrás, onde a Larissa explicou um pouco a respeito da CAT. Bom, bem aqui. Diz aqui embaixo, a CAT deve ser emitida logo após o acidente. Pode ser emitida até o primeiro dia útil após o acidente. E nesse caso, em casos de óbito, precisa ser imediatamente. Então, nesse caso, a nossa resposta lá na nossa pergunta vai ser
A letra E, de imediato. Seguindo para a nossa próxima pergunta, ela diz assim: o gerente de uma empresa teve um problema elétrico em sua casa e ordenou que o eletricista da empresa que gerencia fosse até sua casa resolver o problema elétrico, pois era próximo à empresa e não iria tomar muito o tempo do funcionário, pois o mesmo estava dentro do seu horário de trabalho. Para solucionar o problema elétrico, o eletricista teve que subir no poste, mas infelizmente sofreu uma queda, vindo a fraturar um dos pés. Com o afastamento do trabalho por 30 dias, o médico da empresa é questionado se deve ser considerado como um acidente de trabalho. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Letra A. É acidente de trabalho independentemente de haver afastamento ou não. Letra B. É acidente de trabalho somente se o afastamento for inferior a 15 dias. Letra C. Não se considera acidente de trabalho aquele ocorrido fora do ambiente de trabalho. Letra D. Não é acidente de trabalho, pois o eletricista não prestou atenção ao subir no poste. E letra E. Letra E. É afastamento de trabalho somente se o afastamento for superior a 15 dias. Nesse caso aqui, a nossa resposta correta ela vai ser a letra A. É acidente de trabalho independente de haver afastamento ou não. Porque, conforme dispõe o artigo 19 da Lei 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referidos no pelo inciso 7 do artigo 11 dessa mesma lei que eu citei. Então, nesse caso, ele estava trabalhando, então, mesmo ocorrendo afastamento dessa pessoa ou não, é considerado um acidente de trabalho. Bom, essa foi nossa última pergunta que a gente pôs para a gente praticar. Desde já, eu quero deixar aqui expressado nossos agradecimentos pelo público que está aqui com a gente, assistindo com a gente. Agradecer a professora Monique, ao IFRO por estar dando essa oportunidade para a gente. E lembrar vocês que nessa sexta-feira, das 16 às 17, a gente tem um encontro com vocês novamente. Eu espero todos aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta para a gente, deixe a pergunta nos comentários, que depois a gente vai fazer um vídeo exclusivo só para responder essas perguntas de vocês. E é isso, a gente agradece a todos vocês.